Uma boa noite para todos. Essa live hoje é a live que acontece toda quarta-feira mesmo, tá? Segunda-feira foi sobre protocolo detox. Hoje nós vamos falar sobre nutrição e emagrecimento. E aí, por que que estou fazendo a live da nutrição e emagrecimento? Justamente a live é para poder, devido a algumas pessoas virem me perguntar, acontece às vezes que vem no consultório, pergunta, as pessoas falam assim, poxa, doutor, e emagrecimento, né, projeto 2025, como vai ficar? E aí surgem algumas dúvidas. E aí eu trouxe essa live para a gente sanar muitas dúvidas que vêm aparecendo e também explicar um pouquinho que o processo de emagrecimento não é tão complicado, mas também não é tão simples assim. Então, assim, a gente consegue, às vezes, tirar algumas falhas que existem no dia a dia que a gente mesmo vai fazendo com o tempo. Então, eu botei algumas perguntas, uma caixinha de perguntas no Instagram, as pessoas responderam, coloquei essas perguntas que estavam lá aqui também para responder. Então, quem tiver dúvidas, pode colocar no chat, ou no Instagram, ou no Google Meet, que eu vou dar uma olhada. No YouTube, eu vou dar uma olhada só no final, eu não sei se eu vou conseguir tempo para isso. Então, para quem está no YouTube, pode sim fazer a questão das perguntas lá no Instagram, que eu respondo, tá bom? Para quem está no YouTube. Então, eu estou aqui no Instagram, no Google Meet e no YouTube, que a gente consegue dar uma olhada mais ou menos como que está. E aí, oi, Cliceia, boa noite. E aí, nessa parte, a gente faz o quê? Por que que eu trago em 3 plataformas? Tudo bem? Por que que eu trago 3 plataformas? Justamente por causa que, às vezes, a pessoa não consegue entrar pelo Google Meet, que o Google Meet tem uma certa burocracia para entrar. Às vezes a pessoa não tem um Instagram e aí tem só o YouTube em mais fácil acesso. Então, por isso que é nessas 3 plataformas que eu vou falando. Uma coisa ruim é a questão de que a gente, às vezes, não consegue sanar todas as dúvidas que tem no momento. Tudo bem? Então vamos começar para não atrasar muito, porque hoje é quarta-feira, tem muitas pessoas que estão ainda no caminho de casa, então estão assistindo ainda no caminho. Então vamos falar sobre nutrição e emagrecimento? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a nutrição do emagrecimento não é uma coisa tão simples assim como a gente sempre espera, né? A gente sempre vê aí nas redes sociais as pessoas falando na questão da, poxa, emagrecer tranquilamente, a gente consegue fazer isso, é só seguir dieta X, é só seguir o suco Y, é só tomar a medicação X, a medicação Y, e como se fosse simples. Boa noite, Priscila. Veio pelo Instagram, né? Então, olha só, Priscila, nutrição e emagrecimento hoje tem no Instagram, no Google Meet, YouTube hoje está melhorado. Mas pode ficar aqui. A apresentação pelo YouTube está aparecendo, só que as perguntas pelo YouTube eu não consigo responder, tá bom? Começando agora. Então, nessa questão da nutrição e do emagrecimento, as pessoas às vezes se perdem, muitas das vezes. Ah, então tá bom, beleza. E as pessoas se perdem muitas vezes. Muitas vezes a pessoa quer perder peso e ela encontra na internet por profissionais, por pessoas que são influenciadoras, elas às vezes encontram mais desinformação do que informação. Por que que a gente encontra na internet muita desinformação referente ao emagrecimento quando fala sobre emagrecimento? Porque a dúvida vende. Boa noite, Lucrécia, tudo bem? Muito bom ver você aqui, hein? Então, a desinformação vende. É muito mais fácil eu falar de algo polêmico, que vai me dar engajamento, que vai me dar visualizações, que vai me dar retorno financeiro, do que eu falar a verdade. Clicé, eu te mando um oi pelo WhatsApp, que eu tenho o seu número, eu te mando lá, tá bom? O valor o número do consultório, passo sim. E aí, essas questões, se eu falasse aqui, por exemplo, hoje vai ser a live sobre como emagrecer em 10 dias. E aí, pronto, eu vender um monte de mentira para você, e aí vocês iriam acreditar, entre aspas, né? Claro que sempre tem uma dúvida, pega um exemplo que não existe, bota como fosse uma realidade, e aí as pessoas acabam acreditando. Então, a desinformação, ela vende, tá? Então, isso é um fato. Eu estou falando na minha área da nutrição, mas isso é em qualquer área. Mas quando se fala de emagrecimento, essa é a pauta mais importante, ainda mais nessa época do ano, tá bom? Então, assim, existem alguns pilares que acontecem para o ganho de peso.
E aí, a gente entendendo os pilares, a gente vai entender o que é perder peso de qualidade. Nessa live, eu espero que vocês entendam isso. Então, o meu objetivo da live de hoje é entender como que a gente pode, sim, de fato, perder peso através da nutrição, tá? Então, uma pergunta que fizeram para mim, que eu não coloquei nos slides, para quem está no YouTube ou no Google Meet, é que falaram assim, como é que eu vou perder peso sem parar de comer besteira? A pessoa falou assim, sem parar de comer besteira e sem fazer atividade física. Aí fica difícil, né? Realmente fica difícil. Mas vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Heitor Moreira Gomes, sou nutricionista formado desde 2022, pós-graduado em nutrição materna e infantil na saúde da mulher. E aí a gente acompanha todo o processo do envelhecimento na mulher e também no homem, obviamente. Mas na mulher, mais porque a mulher tem várias nuances na fase da vida dela, tá? Então, vamos primeiro para a primeira pergunta. Essa pergunta ninguém fez, essa pergunta eu mesmo estou colocando, mas quem quiser fazer pergunta, é só colocar no chat que eu vejo, tá bom? No YouTube fica um pouquinho mais demorado. Vamos lá. Primeira coisa, como é que eu cheguei a esse peso? É a primeira coisa que a gente chega para quando falar de emagrecimento, é se perguntar, como que eu cheguei nesse peso? A pessoa ela vai percebendo que a roupa não está dando mais, ela vai trocando o manequim dela, e aí quando chega num dado momento, ela vai tentando perder peso por conta própria, e chegou um dado momento que fala, caraca, como que eu cheguei a esse peso? Caraca, eu pesava, por exemplo, eu pesava 50 quilos. Hoje eu estou com 80. Como que eu cheguei a isso? A gente percebe, às vezes, num piscar de olhos, mas esse processo demorou. E aí, para você dar esse start, você algo aconteceu. Ou você percebeu porque uma roupa que você gosta não dá mais, ou porque você se sentiu mal aí em volta, olhando as pessoas à sua volta, ou você deu um dia que você olhou no espelho e falou assim, caraca, eu não era assim, viu uma foto antiga, tá? Nesse caso. Fotos de redes sociais não conta. Aqui vocês estão me vendo do peito para cima, mas a parte da barriga para baixo a gente não consegue enxergar. Então, nas redes sociais, a gente vai colocar fotos. Então, não adianta você comparar você com outra pessoa nesse caso, tá? Mas agora, quando você compara você com você mesmo, aí você consegue perceber uma certa dificuldade de perder peso e a gente pensa, cara, como que eu cheguei nesse ponto? Alguém já passou por isso? Assim, de chegar a um dado momento, não, esse ano de 2025 é o ano que eu vou mudar. Ou esse ano de 2024 é o ano que eu vou mudar. Pode falar sem vergonha, tá? Todo ano a gente faz essa promessa. Esse ano eu fiz a promessa também, tá? Eu quero mudar meu estilo de vida. Por isso que eu estou lançando essas lives, porque assim, a minha mudança vai ser fazer a nutrição chegar para mais pessoas. Tanto para quem está no consultório, tanto para quem não está no consultório. Tá? Então, assim, a intenção a minha aqui é de utilidade pública. Tá? Porque eu vejo muitas pessoas falando besteira pela internet e as pessoas com erro bobo. Então, a minha intenção justamente é o quê? Que chegue para mais pessoas uma informação que seja baseada em ciência, baseada em realidade, tá? Então, a primeira pergunta que a pessoa faz é isso: como é que eu cheguei a esse peso, tá? E aí eu preciso falar para vocês alguns fatores que, de repente, você chegou a esse peso que você está hoje, no exemplo que eu falei, que você tinha 50, hoje você tem 80, ou melhor, se você tinha 60, hoje você tem 100, por exemplo, você precisa entender que existem alguns fatores que vai fazer você ganhar peso que não tem nada a ver com comida, tá? Priscila, eu resolvi isso esse ano. Quero mudar a minha vida. Já comecei com dietas e exercícios. O primeiro passo, maravilhoso. Isso. A gente tem que fazer isso porque, olha só, uma pessoa que não tem planejamento nenhum, é uma pessoa que, infelizmente, está viva só em carne e osso, tá? Nós não podemos parar de ficar planejando, tá? É a mesma coisa, você percebe quando você começa a mudar. A criança, a mentalidade de criança e adolescente é o quê? Quando eu crescer, quando eu for mais, quando for maior, quando for mais maduro, quando eu trabalhar, é tudo falando no futuro. Quando está na vida adulta, também vai falar, ano que vem, e esse ano, daqui a um mês, daqui a 3 meses, assim. Quando a gente chega num dado momento, não é de idade, é de mentalidade de idoso, ou no caso idoso não, de mentalidade de velhice, tá? Mentalidade não é a idade, tá? E aí a gente pensa que na minha época eu fazia, então você começa a falar do passado. Não, corta isso, tá? Não é que você não vai relembrar das coisas boas do passado, isso é fato, a gente precisa, até como ter base.
mas a gente vai continuar projetando para o futuro, tá? Eu tenho 60, 70, 80, 90 anos, eu falo assim, eu vou fazer isso, porque a nossa mente não pode parar, tá? Renata, que assim seja, 2025 é um ano de mudança, eu creio, tá? E isso eu vou ajudar no que eu puder na área da nutrição para vocês, tá bom? Então, vamos falar de fatores que você vai ganhar peso. Quando eu falo de peso, não é peso muscular, tá? Porque eu estou falando, quando eu falo de engordar, é ganho de peso gorduroso, que vai te engordar sem que você coma, tá? Então, qual é o primeiro fator? É a clássica genética. Então, isso é mito ou é verdade? Não, isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade. A genética, ela é um fator que você vai ganhar peso. Oi, Kátia. Olha aí, Kátia Helena. Não poderia deixar de falar da Kátia Helena. A Kátia Helena é minha progenitora, né? Minha mãe. Boa noite, mãe bênção. Então, vamos lá. Eu não poderia deixar de falar da genética, tá? A genética, ela é uma questão que ela tem um peso, tá? Dado a ciência, ela diz que tem 5%, tá? 5% da sua. Depende também, assim, se eu tenho só o pai ou só a mãe, eu tenho um percentual. Se eu tenho o pai e a mãe, eu tenho o percentual vai aumentando, tá? Mas é uma percentagem pequena, de 10, 5. Está entrando na família toda. Agora, minha filha Yasmin. Boa noite, filha. E aí, estão me vigiando. Então, não posso falar besteira aqui. Então, olha só. Então, o fator genético, ele tem uma influência. Então, você vai perceber por si só, se você conheceu o seu pai, conheceu sua mãe, se eles são acima do peso, significa que se eu comer um pão, eu vou engordar mais do que aquela pessoa que não tem os pais acima do peso, tá? Então, estou falando da genética. Mas a genética representa um número pequeno, tá? Você ter uma genética de uma pessoa obesa não significa que aquele gene vai expressar, tá? Então, você precisa ter mais trabalho para que não expresse. Mas isso é uma condição que independe de alimentação, tá? Se você tem uma genética aí, só pensar assim no pai, mãe ou vovó, você já tem uma genética um pouco para isso, tá bom? Outro fator, inatividade física. E aí é uma coisa que depende só de você, tá bom? A inatividade física que eu falo não é de fazer academia, tá? É uma questão do hoje. Hoje eu estou aqui, sentado na sala, falando com vocês. Se eu estivesse numa palestra, eu estaria andando para um lado, para um outro, é uma atividade física que eu estou fazendo. Então, hoje a vida nos condiciona a isso. Então, você precisa, de fato, ter uma atividade física bem regrada para que isso você não caia no erro de ganhar peso. Então, como que isso se adequa na minha vida? É simples. Se você tem 40 anos, a sua infância era uma atividade física excelente. 40 anos ou mais, tá? Você tinha uma atividade física na infância maravilhosamente bem. Você brincava na rua, você andava de bicicleta, você corria para um lado para o outro. E se você tem menos que isso, provavelmente você teve quer dizer, a pessoa do século de 2000 para cá, na verdade, ela tem mais sedentário. Então, aí na atividade física começa ali. E também tem a questão de qual? Bom, eu agora caí, por exemplo, tá? Eu caí e eu estou com uma limitação para andar. Só do fato de eu estar um pouco condicionado a ficar parado, isso é uma inatividade física. Mas quem tem uma disposição para ir, oportunidade, a gente tem que criar essa janela de oportunidade, tá? Se você pega de manhã até a noite, você tem que ter um tempo para você. Eu falei isso na live de detox, de protocolo detox. Você tem que ter um tempo para você. Se você não tiver tempo para a saúde, você vai ter tempo para a doença, tá? Então, não espere chegar à doença para você ter um tempo, tá bom? Então, você tem que pensar nisso. Eu não consigo ir para academia, eu não consigo correr todo dia. Não vai todo dia, vai 3 vezes na semana. Não consegui 3 vezes nessa semana que vem você vai 3. Essa semana você vai uma, mas não para, tá? E sempre tentando fazer um dia após o outro. Então, a inatividade física é o segundo tópico que você pode ganhar peso gorduroso sem a alimentação. Outro fator, o terceiro tópico, é o medicamento. O uso errado de medicamento ou uso prolongado de alguns tipos de medicamentos, ele vai fazer você ganhar peso, tá? E aí a gente coloca uma classe que é muito necessária, mas quando você usa em demasia, ou seja, sem uma prescrição médica, sem uma prescrição de alguém, algum profissional da área da saúde, como o corticoide, tirando as pessoas que têm que tomar mesmo. E aí o ato do medicamento, ele te incha.
e você vai ganhar peso. Tem pessoas que têm uma doença crônica e tem que tomar corticóide por um longo período, tá? Então, saiba que você vai ganhar peso sem se alimentar e você vai ter uma dificuldade de perder peso. Você pode perder, tá? Porque um fator vai ser medicamento. Agora, os outros eu vou modular. Então, eu vou fazer atividade física se eu posso, vou regrar minha alimentação se eu puder, e eu vou fazer o uso do medicamento que eu tenho que fazer o uso do medicamento. Agora, fora disso, com uma prescrição, sem uma prescrição, eu não vou tomar o medicamento, porque tem medicamentos que vai fazer o ganho de peso, tá bom? O próximo é o gênero. E aí a gente é o maior público que procura perda de peso, é o gênero feminino, tá? O gênero feminino, ele geneticamente, ele é condicionado a ter mais tecido gorduroso, tá? Então, ele é mais condicionado por causa da genética para a questão de gerar um filho. E aí, nesse caso, o gênero feminino, ele tem maior condicionamento a ganhar peso gorduroso, tá? O gênero masculino, ele tem maior condicionamento para ganhar peso de músculo, mas isso não significa, quando você vai numa academia, quem vai percebe que o maior público é a mulher. O maior público é a mulher. Então a gente percebe que vai estar na areia da praia fazendo aquele HIIT que lá faz lá, atividade física na praia ou na praça, você percebe, ou na casa de idosos, você percebe que o maior público é feminino. Tá? Então vocês estão ótimos nesse ponto. Mas existe sim esse condicionamento do gênero que você vai ter uma dificuldade maior de perder peso. Então, para quem é casado com um homem, não se compara. Ah, eu entrei na dieta, fiz uma atividade física junto com meu esposo, meu namorado, meu noivo, e aí ele está perdendo muito peso muito mais rápido. Óbvio, porque ele tem esse gênero dele, ele proporciona isso, tá? Qual é o outro? Então, eu falei de genética, inatividade física, uso de medicamento, gênero, e agora, incluindo a mulher novamente, o número de filhos. Se você tem um filho, você tem uma chance de engordar, de ganhar peso gorduroso. Se você tem dois, o seu número aumenta, tá? Medeiros, boa noite. Por que é mais difícil perder peso na menopausa? Vou falar isso agora, tá? Depois do filho. Segura aí. Então, assim, a pessoa que tem mais números de filhos tem mais números de gestação. E na questão da gestação, o hormônio estrogênio, o hormônio progesterona, os hormônios femininos estão em alta, e esses hormônios ele é proveniente de gordura e vai te fazer ganhar peso gorduroso. Até porque o bebê que a mulher está gerando, ele não usa gordura, ele usa açúcar, e a mulher poupa a gordura. Então, por isso que na gestação, a mulher ela aparece com aquela questão do colesterol aumentado, do triglicerídeo aumentado facilmente, porque o bebê pega o açúcar e a gordura fica, tá? Então, o número de filhos, se você pensa, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos, isso vai ter mais dificuldade de você, de fato, perder peso, tá? Não é impossível, mas a gente vai acrescentando. Então, tem a genética, então vamos lá. Meu pai e minha mãe são acima do peso, então é um fator. Eu não faço muita atividade física, segundo fator. Eu uso corticóide com frequência, outro fator. Eu nasci mulher, outro fator. Tive 2 filhos, outro fator. Então você percebe que esses fatores independem de alimentação. Então não adianta eu vir aqui na live falar, eu quero ganhar engajamento, eu quero ganhar visibilidade, eu vou falar que dieta X vai te emagrecer, eu não posso fazer isso, porque isso não é uma verdade, tá? Você consegue, nessa live você vai perceber, tá? Que você consegue perder peso, mas não é como um processo milagroso, tá bom? Então vamos para o próximo, noites perdidas. E aí eu falo para algumas pessoas que estão na live, que faz faculdade, né? Ou algumas pessoas que estão na live que trabalham à noite. Então, esse tipo de noite perdida, ela é um fator a mais para que você ganhe peso, tá? Porque a gente começa a perder peso quando a gente faz uma boa noite de sono. Então, a boa noite de sono, ela abaixa o nível de estresse que tem no nosso corpo. E o próximo tópico, se não me engano, não é. Mas o estresse também, ele vai fazer com que você ganhe mais peso. Isso, independente, eu me estressei, mas eu não vou comer, tá? Tem pessoas que se estressam e comem. Não, não. A pessoa que se estressou, somente ter se estressado, aumenta o hormônio que é o cortisol. O cortisol, o hormônio elevado, com muito estresse, por exemplo,
ele faz poupar gordura e perder musculatura. Então, nesse caso, só do fato de eu me estressar, eu aumento minha gordura e perco massa muscular. Então, para quem trabalha no período noturno, ele tem mais chance de ganhar peso gorduroso e perder musculatura. Por quê? Uma noite perdida, ela demora, o último estudo que eu vi, demora 11 dias para ser recuperado. Quem consegue ficar um dia trabalhando à noite e 11 dias dormindo tranquilamente? Não consegue. Então, uma noite perdida é um fator além que independe de alimentação, que você vai ganhar peso gorduroso, tá bom? E aí entra uma coisa que é mais difícil de se encontrar, tá? Transtornos alimentares. Transtornos alimentares, ele de fato, quando vocês, porventura, ver alguém que está comendo em demasia, descontrole, não julgue, porque pode ser de fato um transtorno psicológico ou neuropsicológico, ou seja, na verdade, a questão de sistema nervoso. E aí, nesse cérebro. Então, as pessoas às vezes têm esse transtorno devido à questão de estresse ou problemas psiquiátricos, ou também tem a questão de hormônios. Às vezes a pessoa tem um bloqueio, que a gente chama de resistência à leptina. Olá, Miriam, boa noite. A resistência à leptina, isso faz com que você coma e não se sinta saciado. Para quem não sabe, a leptina é um hormônio que vem da gordura. Ele, quando aumenta, o nosso cérebro entende que você está cheio. E aí você para de comer. Só que tem pessoas que têm resistência. O hormônio gera, mas não chega no cérebro. Então a pessoa vai comendo, 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 comendo e nunca se sente cheio. Só vai se sentir cheio quando o estômago doer. Aí isso também pode ser uma condição patológica, que aí também a gente vai encaixar aí como transtorno. E nesse transtorno independe de alimentação que você pode ganhar peso, tá? Então voltei aqui, eu falei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos que você pode ganhar peso gorduroso sem a alimentação envolvida. Então vou resumir. Genética, inatividade física, uso errado de medicamento, gênero feminino, número de filhos, noite perdida e transtornos alimentares, tá bom? Na noite perdida tem o estresse. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu vou entrar na pergunta de Medeiros, é o quê? A menopausa, a idade. Então você perceba que quando você era adolescente ou mais nova ou mais novo, quando você era mais novo, você comia um pratão e não engordava. Hoje, você come só 3 biscoitos, creme crack, um café e está acima do peso. Justamente porque o hormônio ele vai desacelerando conforme eu vou envelhecendo. E aí, nesse caso, eu queimo menos calorias e acumulo mais tecido gorduroso, tá? Então, quanto mais idade eu tiver, mais eu tenho que fazer atividade física, tá? Então, a atividade física que eu falo não é simplesmente uma academia, pode ser qualquer tipo de atividade. Ah, eu gosto de dançar, beleza. Ah, eu gosto de fazer uma luta, faça luta. Gosto de fazer musculação, faz. Quero correr na praia, corre. É uma atividade física que você possa fazer. Quanto maior a questão da sua idade, maior é a questão de você ganhar o peso gorduroso, tá? Aí entra a menopausa. Na mulher, a menopausa, nesse caso, ela tem uma queda brusca de alguns hormônios. E aí junta, a menopausa ela acontece de 45 a 55 anos, a média é essa, de 45 a 55, e aí o nosso corpo ele começa a nos deixar na mão, homens e mulheres, a partir dos 30 anos. E o impacto só vai vir 10 anos depois. E aí aqui é 40 anos. 45, 50. Você percebe que você começa a fazer uma dieta que você fazia antigamente e não está perdendo peso, porque a idade é um fator que também independe da alimentação para ganhar gordura, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que me perguntaram, quem tiver pergunta pode falar aí no chat sobre a questão de alimentação que eu vou falar, mas respondendo aquelas caixinhas, me perguntaram assim, Heitor, comer à noite engorda? Aí eu queria saber de vocês. Já ouviram falar sobre isso? Olha só, eu parei de jantar porque comer à noite engorda. O que vocês acham? Vou olhar aqui tanto no... Deixa eu ver aqui também no YouTube. Espera aí. E aí você pode ir falando aí no chat. Eu parei de jantar, agora estou comendo só uns biscoitinhos, um chazinho, um café ou iogurte, eu não como nada. Eu estou fazendo jejum intermitente e para ver se eu emagreço, porque comer à noite engorda. Já ouviram falar nisso?
E aí, para vocês, é mito ou verdade? Comer à noite engorda ou não? O que que você acha? É mito ou verdade? Fala para mim. Então, ó, mito no YouTube. Priscila, acho que engorda. Isso. Júlia, mito, acho que é mito. Então, vamos lá. Muitas pessoas, dependendo do que se come à noite. Exatamente. Então, olha só. Primeira coisa quando a pessoa, para eu, não engorda, mas o ideal é comer cedo, é cedo da noite. Então, para eu criar uma. Depende do que come. Isso aí, Renata, vamos lá. Então, vamos ver. Olha só. Para eu criar como eu posso criar uma fake news, né, uma notícia falsa com poder? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma notícia que tenha um fundo de verdade, aumentar o que eu quero que seja, mas de uma forma de mentira, coloco a mentira enrolada na verdade e pego uma pessoa aleatória que mostrar que teve resultado. E aí a receita de sucesso para fazer a questão de uma fake news, tá? E esse comer à noite, ele tem esses termos que aconteceram, tá? O nosso corpo, nós somos seres diurnos. Eu fiz uma live há um tempo atrás sobre crononutrição. Crononutrição é a nutrição que envolve do dia, como o nosso corpo se comporta do dia e depois à noite, tá? Então, nosso corpo, nós somos seres diurnos. Então, ele tem a maior queima de dia e a menor queima de noite. Porque o nosso hormônio que ele vai queimar, que nesse caso aí, o cortisol, o nosso hormônio cortisol, que está naquele pico, é de dia, nesse dia ele não tem problema. E aí ele vai ficar de dia. À noite ele desce para subir melatonina. Melatonina é um hormônio que vai desligando tudo. Ele vai reduzindo a queima de todos os órgãos e vai desligando. Então, esse hormônio melatonina, ele vai desligando tudo, você vai desacelerando. E aí eu entro naquilo que você falou. O ideal é comer cedo da noite. Por quê? Comer à noite, de fato, aí eu vou falar que a maioria que falaram aqui, depende do que come, de fato. Porque o nosso corpo, ele está digerindo mais lento. O nosso corpo, ele está engordando, ele está estocando mais à noite. Mas ele está queimando, tá? Mas ele estoca mais. Então, se eu for comer tarde da noite, isso é um fator que vai me fazer estocar mais do que gastar. Se eu for comer de dia, eu queimo mais. A mesma alimentação. Por exemplo, eu comi um pão com margarina. De dia, eu queimo mais. De noite, eu vou estocar mais. Tá? Isso realmente acontece. Mas não é uma coisa absurda. O que acontece muitas das vezes? Por que as pessoas ela emagrece quando ela para de comer à noite? Que horas, a partir de que horas uma pizzaria fica aberta? A partir das 18 horas. Que horas um trailerzinho fica aberto? É a parte da noite. Então, quando a pessoa para de comer à noite, ela parou de comer os fast foods, muitas das vezes. E aí, nesse caso, aquelas pessoas que comiam muito fast food, agora ela parou, ela emagreceu. Então, ela não emagreceu porque ela parou de comer à noite. Ela emagreceu porque ela parou de comer fast food. Então, não confundam isso. Porque vocês vão ver na internet exemplos de antes e depois que nós, nutricionistas, não podemos colocar isso na internet, tá? Que saibam disso, o nosso conselho de ética não permite que nós colocamos fotos de antes e depois. Outros profissionais podem. Nutricionista, até o momento, não pode. E aí, nesse caso, vai ter lá fotos de antes e depois, vai ter a questão de que a pessoa fez uma dieta de jejum intermitente que parou de comer à noite e emagreceu. Mas ela emagreceu não é porque ela está comendo de dia. Ela emagreceu porque ela parou de comer as besteiras que ela comia, tá? Então, comer à noite, ela não engorda. Nós queimamos realmente, de fato, um pouco menos, mas aí eu vou na resposta que vocês falaram. Dependendo do que eu coma, não vou engordar. Até porque nós temos 3 principais refeições. Quais são elas? Café da manhã, almoço e jantar. Se eu retirei o jantar, eu só tenho duas refeições grandes. Então, eu não vou conseguir suprir toda a minha dieta em 2 refeições. Eu preciso da terceira, tá?
Então, essa questão de eu parar de comer à noite tem que ser acompanhada. Por quê? Se eu deixar de comer uma refeição, eu estou deixando de comer nutrientes que vai fazer crescer músculo, me dar saciedade. Então, muitas pessoas que param de comer à noite, de manhã está devorando tudo, porque está com muita fome, tá? E se eu ficar um período sem me alimentar, sem me nutrir, eu emagreço perdendo musculatura, tá? Então, cuidado com isso. Tudo bem? O próximo, então, espero que vocês entenderam que comer à noite, aquela questão, comer à noite engorda, é um mito. No final das contas, é um mito, porque tem muito mais a perda de comer fast foods, perdendo peso, do que, de fato, a redução do metabolismo. Tudo bem? Qual é a próxima pergunta que fizeram para mim? E aí, foi lá na minha caixinha e colocaram assim, olha só, Nutri, carboidrato engorda. Aquele pãozinho, né, o trigo, que eu vou falar ainda. Para quem precisa ver, vocês vai indicando aí. Então, assim, o carboidrato engorda. Cortei o pão, ó, cortei o pão porque o pão me deixa inchada. Eu cortei. E aí, o que vocês acham? Olha só, deixa eu deixar falar uma coisa bem clara aqui. Não precisa ter medo de responder, tá? Por quê? Porque eu espero que vocês não saibam mesmo. Porque senão, se você soubesse, para que eu estaria aqui, tá? Então, vocês podem falar o que vocês acham, que eu preciso saber do que vocês acham. Até porque não existe uma resposta fiel, tá? Existe a ciência e cada corpo reage de um jeito. Mas aí eu vou trazer aqui o que a ciência diz e, de fato, o que a gente percebe isso no consultório, tá? Ah, respondeu aqui. Não sei, não sei, não sei. Ok. Então vamos lá. Carboidrato, o que é carboidrato? Eu botei uma fotinha aqui para quem está acompanhando no YouTube, no Google Meet, quem está conseguindo ver, de vários pães, tá? Então as pessoas falam assim, olha só, eu cortei o pão da minha vida porque o pão está me engordando, o carboidrato demais. E aí o que acontece? Eu cortei a batata, eu cortei a... O que mais falam para mim? Tirei o macarrão, tirei o pão, macarrão, batata, tubérculos, de modo geral. Substitui o pão normal pelo integral. Eu fiz isso, certo? Então, isso aí. A pessoa que trocou o pão comum, que é o pão de sal, com o pão integral, ambos são carboidratos. Tem pessoas que tiram, tá? Então, o carboidrato, deixa eu entender, raciocina comigo, tá? Nosso corpo ele foi feito para necessitar de açúcar, tá? Então, o carboidrato ele gera açúcar. E aí, se eu cortar açúcar, meu corpo vai trabalhar em uma outra vibe, uma outra vibração. Ele não vai ter a principal fonte de energia dele. Então, para quem dirige, por exemplo, está lá dirigindo com uma gasolina e aí trocou para o gás. O carro funciona diferente, ele funciona com uma potência diferente. E é assim que funciona o nosso corpo. O carboidrato ele não é o vilão. Eu vou entrar na mesma teoria do comer à noite. Quando eu corto o pão, eu cortei o quê? Eu cortei o hambúrguer, eu cortei a questão do cachorro-quente, eu cortei a pizza também, que é a massa. Então, eu estou cortando o fast food novamente. E aí a pessoa fala, olha, eu cortei o pão, isso me deu uma melhor... perdi peso rapidinho. Não é pelo pão, é por outros. Então, não tem um ditado que quem anda com porco, farelo come, quem dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. Os novos acho que não vão saber disso, mas os mais antigos vão lembrar. O pão é isso. Ele anda com quem não presta. E aí, nesse caso, a pessoa que para de comer o pão, não parou de comer o fast food, não parou de comer só o pão, parou de comer o pão e o fast food também. E aí a pessoa que está fazendo aquela reeducação alimentar, eu troquei o pão comum pelo pão integral. E aí eu fiz certo, como disse Priscila aqui? Você olhando de forma de nutrientes, corretíssimo. Porque, olha só, o que significa algo integral? Ele está na forma íntegra. Eu consumi algo que eu vou absorver e vou consumir algo que eu não vou absorver. Então, isso é bom, porque tem coisas que eu vou comer e vai virar gordura, e vai ter coisas que eu vou comer e vai virar cocô. E aí, nesse caso, o integral tem isso. Ele tem coisas que vai virar gordura e tem coisas que vai virar cocô. Então, eu vou jogar fora. E o pão branco? Ele só tem coisas que vai virar gordura. Ele não vai lá virar cocô, tá? Então, é o melhor início, sem dizer que ele dá mais saciedade, tá? Aqui,
eu estou falando para pessoas que não têm doença, tá? Quem tem doença, de fato, não pode, tá? Então, carboidrato engorda? Não. Até porque, se eu for comparar caloricamente, a gente na nutrição, o que a gente faz? A gente faz cálculo, tá? Para quem não acha que matemática não tem na nutrição, tem. A gente só faz cálculo toda hora. Então, o carboidrato, cada grama de carboidrato, ele tem 4 calorias, tá? Cada grama de proteína, que é aquele carne, por exemplo, ele também tem 4 calorias. Então, se eu pegar 50 gramas de pão e 50 gramas de carne sem gordura, é a mesma caloria. Igualzinho. Então, eu troquei lá meu pão pelo ovo, é a mesma caloria. Estou falando só de carboidrato e proteína. Agora, a gordura que tem na gema do ovo, não estou falando mal, tá? Estou falando caloricamente falando. Ele tem 9. Enquanto o carboidrato tem 4 calorias por grama, a gordura tem 9. E aí, nesse caso, a gordura ela vai ganhar mais calorias. Mas o nosso corpo, ele não trabalha como cálculo, ele não é uma ciência exata, tá? Ele é uma ciência humana. Então, a gente vai trabalhar conforme o nosso corpo vai reagindo. Então, nesse caso, falando se o carboidrato engorda, separa nos 3 macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, que é lipídios, a gordura que engorda, tá? Porque tem 9, carboidrato tem 4, tá bom? Então, mito também, isso é um mito. Carboidrato não engorda, tá? Aí tem outras pessoas, quem acredita nisso, né? Eu só estou trazendo de fato que assim, eu não posso falar uma mentira, tá? Então eu preciso trazer o que de fato é uma realidade na ciência da nutrição. Vocês vão ver que tem profissionais na área da saúde que vai falar e vai trazendo uma deixa, tá? Mas põe isso na cabeça, tá? Se você quer comparar uma questão da pessoa que vai comer pão e outra que não vai comer, tira o pão, mas continua comendo tudo igual. Ah, a pessoa come cachorro-quente, come hambúrguer, come pizza, mas só tirou o pão. Aí sim, eu quero ver se vai, entendeu? A pessoa não pode, quando a gente faz um estudo de caso, um estudo científico, é assim que faz. Por exemplo, se você vai falar assim, olha, eu como todo final de semana eu como o churrasco, eu bebo bebida alcoólica, eu faço o rodízio toda hora. E eu vou tirar o pão. Quando a gente vai fazer um estudo científico, vai pegar 2 pessoas, 2 grupos, 10 e 10. Um grupo vai comer tudo isso mais o pão, outro grupo vai comer tudo isso sem o pão. E aí, quando a gente pega esses estudos assim, não tem eficácia, tá? Então, estou falando nesse número. E não é uma pessoa só, é um grupo com mais pessoas, de 200, 300, 900, 1000, tá? Porque é por isso que esse estudo é científico. Desde que conheci Renata Santos, desde que conheci você, Heitor, eu como sem culpa. Sei que é necessário fazer boas escolhas, mas eu comia um pouco envergonhada mesmo assim. Ah, tá, desculpa. Eu comia e engordava mesmo assim, desculpa. Agora eu me alimento bem e estou emagrecendo. Isso, tá? Olha só, tem pessoas. Obrigado, Renata, pelo depoimento. Renata, ela, antes de conhecer na casa a questão da nutrição, ela comia, né? E agora ela acabou se organizando. E aí vou dar um exemplo de uma pessoa aleatória. Se a pessoa está acima do peso, tá? Por exemplo, eu vou falar de uma pessoa que tenha, sei lá, na casa dos 40 quilos, pesa 100 quilos, e ela começou a fazer uma reeducação alimentar, atividade física, e aí ela estava pesando 110. E agora, ela no primeiro mês, ela perdeu 10 quilos, porque ela desinchou. Então, ela agora está com 104. Mas agora, a água que tinha acumulada foi embora. Então, agora fica mais difícil de perder peso na balança, tá? E aí, agora vai perder 1 quilo, não vai perder nada, depois perde 500 gramas, aí ganha mais 1 grama, ganha mais 1 quilo, depois perde de novo. Aí fica brigando. Aí a pessoa, com o tempo, eu vou falar isso no final da live, ela consegue parar no 100 ou 98. As pessoas que estão ao seu redor vão falar assim, caraca, ela não perdeu nada. Mas ela tinha 45, por exemplo, que eu não dei, 45 anos de vida antes de ganho de peso. Tu acha que ela vai demorar quanto para perder? Chegar ao peso ideal, de repente. Lembrando dos 6 fatores que eu falei anteriormente, tá? Então, olha só, entenda, que por causa que muitas das vezes a gente vê essas questões de fotos de mulheres ou homens saradões, isso não é referência. A referência é de que eu estou pesando hoje 100 quilos. Olha, mas a minha vida inteira eu pesei 80. Então, a sua referência é você mesmo, tá?
Não quer dizer que você não vai chegar a 60, você pode, mas tem que ter um esforço muito grande para isso, tá? E aí depois você começa a fazer a musculação. E aí a balança estagna, por quê? Você perdeu gordura e ganhou musculatura. Então você travou ali no 95, por exemplo. Mas você está percebendo que a roupa está mais folgada, você está percebendo que está ficando mais rígida. Por quê? Por causa que peso é peso corporal. É peso de musculatura, peso de gordura, peso ósseo, tá? E a gente só quer perder gordura, tá? Então, assim, entenda bem, não se frustre com, às vezes, por exemplo, aqui Priscila está fazendo a reeducação dela, perdeu peso, depois parou, não abandona, tá? Não abandona. Por quê? Por causa de fato, isso você vai perceber no final da live que eu vou falar sobre essa questão. Mas é um sucesso, tá? Quando a gente, como nutricionista, percebe que a dieta fez um sucesso, quando você não ganhou peso, tá? Então, se eu tinha 115 quilos e daqui a um mês eu tenho 115 quilos, a dieta foi um sucesso, porque você não engordou. Agora, perder é um processo, tá? Entendam isso. Eu vou falar isso no final com mais detalhes. Então, a pergunta que faz, olha, o glúten me deixa gordo ou gorda. É uma pergunta que me fizeram. E aí, pode colocar para mim. O que vocês acham? O glúten engorda ou não? Nem vou esperar vocês responderem porque é um tema polêmico, né? Bom, primeira coisa, eu tenho que falar de uma doença, que é a doença celíaca, que ela foi diagnosticada recentemente, na ciência, recentemente, é de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, é recente, tá? Então, foi descoberta a doença celíaca e pessoas que têm essa doença não podem consumir uma proteína que se chama glúten, tá? Que tem em larga escala no trigo. Um mês de reeducação, Priscila Passos, um mês de reeducação alimentar, eu perdi gordura e ganhei músculo, mas a minha balança não tive diferença. Exato, mas você percebeu, provavelmente você percebeu na roupa. Por quê? O volume da gordura é muito maior do que a musculatura. Você percebe se eu falar assim, pesa aí para mim 1 quilo de carne, agora pesa 1 quilo, é o mesmo peso, de algodão. O algodão é mais volumoso. Então você percebe na roupa, porque a gordura é mais volumosa do que o músculo, tá? E aí, voltando ao glúten, ele, para pessoas que têm doença celíaca, aí tem que fazer a retirada do glúten. Para quem não tem, aí tem a questão do glúten novo, glúten velho, tem essa questão aí. O glúten, ele é uma proteína que vai absorver água, tá? Então, realmente, ele te deixa um pouco inchado ou inchada. Mas o que acontece se eu retirar o glúten? Eu posso ter prisão de ventre. Então, eu tenho que adequar com outras, com mais hidratação. Sim, percebeu folga na roupa? É isso aí. Vou ter que aumentar a minha hidratação e colocar um substituto para o glúten. Por quê? E por que as pessoas emagrecem? Aí a gente volta ao erro, tá? O glúten não engorda, tá? De novo, eu vou falar. O glúten não engorda. Onde tem o glúten? Na farinha de trigo. E a nossa base de alimentação é na base da farinha de trigo. Então, se eu comer pão branco, vou comer pizza, eu vou comer hambúrguer, eu vou comer cachorro-quente, eu vou comer macarrão, eu vou comer massas do modo geral, pastel. Então, tudo que tem glúten, tudo que tem trigo, eu vou tirar. Você perdeu peso. Não perdeu peso por causa do glúten. Você perdeu peso porque você deixou de consumir ultraprocessados, tá? Então, o glúten, ele não é indicado para a gente da nutrição para quem tem doença celíaca. Ah, mas eu não sei se eu tenho, porque eu preciso de um diagnóstico fino. Então, a gente faz uma dieta específica para tentar ter um diagnóstico ali breve para indicar para o médico, tá? Mas existe uma dieta, sim, que a gente possa fazer para tentar identificar. Então, se você tem dúvida, eu não posso falar aqui na live, mas se você tem dúvida, aí você procura um profissional da área para poder fazer esse teste, tá? Porque até você chegar ao resultado, realmente você vai passar por algumas questões. Mas qual é o primeiro sintoma? É a diarreia, tá? Mas tem pessoas que não sentem, tá? Tem outras questões de inflamação que é envolvido o glúten, mas de ganhar peso, não. O glúten, ele realmente tem uma característica de inchar, tá? Então, vamos dar um exemplo. Você vai colocar o feijão de molho na água. O feijão ele vai inchar. Não é por causa do glúten, o feijão não tem glúten. É por causa da fibra. Então, essa fibra incha. É assim que funciona o glúten no nosso corpo, tá? Mas não quer dizer que você ganhou gordura, você inchou. E nesse caso de inchar, é uma questão de você reeducar.
Porque se você consumir uma dieta riquíssima em produtos farináceos, que são de pobre nutriente, você vai engordar. Mas nunca é por causa do pão, por exemplo. É por causa do que você coloca ali dentro. Às vezes é uma manteiga, é uma margarina, é um embutido, é uma presunto, mortadela, e assim vai, tá? Então, essa é uma questão que não realmente tem eficácia. E aí, agora eu vou falar do próximo tópico. Quem quiser falar alguma coisa, que eu, se deixar, eu falo direto. Pode falar aqui na live que eu vou respondendo as perguntas. No YouTube quase não estou vendo, tá? Mas eu vou ver no final. Então, olha só. Eu falei na live de segunda-feira sobre o suco detox, do protocolo detox de emagrecimento. E nessa live eu trouxe o suco detox. Ele emagrece? E aí eu vou falar uma coisa aqui. Se você não prestou atenção, você vai entrar em controvérsia na segunda-feira, tá? O suco detox não tem eficácia que ele vai te emagrecer, tá? Então, o suco detox, se você vê alguma postagem, suco detox emagrece? Não, não, tá? Ele não tem essa eficácia. Aí, mas segunda-feira na live de protocolo detox de emagrecimento, você falou do suco detox. Sim, eu falei do suco detox. Por quê? Nesse caso, o suco detox, ele traz nutrientes que vai ajudar o seu corpo a desintoxicar. E muitas das vezes, quando você se desintoxica, você elimina impurezas e aí você desincha. Agora, desinchar não é emagrecer perdendo gordura, tá? Vai ter um momento que você vai parar. E aí o suco não queima gordura, tá? Então entenda, o suco detox, você fala assim, olha, eu perdi 10 quilos com o suco detox. Então você tinha 10 quilos de inchaço, porque você pode ter desidratado, desinchado, mas não emagreceu, tá? É igual a pessoa quando ela tem uma questão de que, eu tive uma diarreia muito braba e eu perdi muito peso. Não, você não perdeu gordura, não, você perdeu água, tá? Então, assim que você perde muita água, você ganha água novamente. Então, aquela pessoa que perdeu, ganhou. Efeito sanfona, tá? E aí eu vou aproveitar que tem pessoa aqui da estética aqui, e aí para quem está na estética, vai lá ver um paciente com estria, ou o paciente mesmo que tem estria, perceba isso, está numa perda e ganho, perda e ganho, perda e ganho. O corpo vai perdendo a elasticidade e ele vai rachando, tá? Então o suco detox, ele não vai te emagrecer. Ele vai te dar nutrientes para o seu corpo, que quem desintoxica é o seu órgão, como falei na live de segunda, tá? Então ele vai ajudar o seu corpo a desintoxicar, tá? Então, até aqui tudo bem? Bom, espero que sim. Vamos para o próximo. Então eu falei, vamos voltar, eu falei de comer à noite, carboidrato, glúten, suco detox, tudo pergunta que fazem para mim. E agora, uma pergunta que ela é mais pedida é: qual remédio que vai fazer emagrecer? E aí, qual remédio? Eu falei isso na nutrição estética, mas eu não me aprofundei. Qual remédio vai que vocês ouviram falar que ajuda a emagrecer? Eu preciso que vocês falem para mim essa parte, tá? Coloque no chat, por favor, qual remédio que vocês já ouviram, ou se quiser falar o remédio que vocês já tomaram, com orientação de amigo, tá? Com orientação de amigo, não de profissionais, que vai te fazer emagrecer. Enquanto vocês vão falando, eu vou ver aqui a pergunta que colocaram aqui. E os chás? Ele ajuda no emagrecimento? Então, o chá, alguns chás ele tem um efeito termogênico, assim como o suco detox também, tem alguns que têm um efeito termogênico. E aí, o que é esse efeito termogênico? O efeito termogênico é fazer com que seu corpo aumente a queima calórica interna, tá? Então, ele só vai fazer isso se você estiver fazendo uma atividade física. Então, tudo que você vê aí na propaganda de termogênico não é eu tomar e ficar sentado. É fazer o quê? Ele aumenta a sua queima calórica quando você faz uma atividade física, tá? Então, antes de ser nutricionista, eu era carteiro. Então, eu, quando estava querendo perder peso lá, eu tomava um termogênico antes de ir para a rua. Antes de ir para a rua, entregar carta, que eu andava 10 quilômetros por dia. Então, eu tomava antes. Então, naquela caminhada, então, para quem trabalha caminhando, para quem trabalha na questão da agitação, pode até ajudar.
mas ele tem mais eficácia quando você vai fazer uma atividade física, tá? E aí o chás entra nesse quesito. E também tem alguns chás que ele ajuda, assim como o medicamento, só que de efeito mais fraco, tá? Tem sim. Então, do medicamento, tomo chá de amora e estou suando muito com meus exercícios. Olha, não vou perguntar a sua idade, que isso é antiético, mas o chá de amora ele é muito bom para quem está iniciando a menopausa, né? Porque ele ajuda na questão dos hormônios que caem na menopausa. E aí o chá de amora ele é muito bom para isso. E aí, nesse caso, quando a pessoa tem uma queda assim, às vezes ele reduz alguns efeitos e melhora-se de fato por causa desse efeito, mas é muito sutil, tá? Pode ser que você tenha esse efeito, mas ele vai por causa dessa questão. Então, por exemplo, tem uma pessoa que não está nesse quesito de baixa de hormônio e toma também, não vai ter efeito, tá? Só para que tenha uma baixa de hormônio, sim, tá? Geralmente. E aí o medicamento, então, 40 anos. Então, é nessa faixa que eu falei. Hibisco com canela. Então, o hibisco ele tem um efeito maravilhoso. O hibisco, eu amo hibisco, não pelo efeito dele, que tem um efeito também maravilhoso, tá? Mas é pela questão do sabor. Eu gosto muito do sabor do hibisco quando eu faço fraquinho. Não pode sair dessa cor da minha blusa, não. Então, o hibisco, ele tem essa questão de ajudar a eliminar líquidos, né? Desinchar pela urina. E a canela, ela é um efeito termogênico, tá? Então, ela vai ajudar quando você for fazer uma atividade física. É uma boa combinação, tá? Mas estou sentindo muito melhor até em relação às dores musculares que sentia antes. Então, por que que os chás têm esse poder? Eu vou fazer uma live sobre chá e vou convidar uma amiga minha que ela é expert nisso. Ela não está aqui hoje, mas eu vou convidar ela nessa live, tá? O chá, ele tem o fitocomplexo. O fitocomplexo, o que que é? Quando ele toma um medicamento, é uma coisa isolada. O fitocomplexo é o que está junto com aquela coisa. Então, por exemplo, aqui, Lucrécia falou para mim, faseolamina, por exemplo. A faseolamina, casiolamina, ela vem ali do feijão. Uma delas vem do feijão. E aí, do feijão branco. E aí tem outros nutrientes também. E aí, nesse caso, junto com aquele feijão branco, ele pode ter outros nutrientes. Isso se chama fitocomplexos. Então, os chás, ele tem essa questão a questão de ajudar a emagrecer, por exemplo, nesse caso do hibisco ou chá de amora, porque ele tem outros nutrientes em volta que vai, de fato, fazer com que você elimine água, mas queimar a gordura, não, tá? E a canela ela vai ajudar nessa questão, tá? Então, aqui falaram aqui, ó, faseolamina, safrim e cassiolamina, gostei muito. Bom, Lucrécia, isso aí foi prescrito por um profissional da área da saúde. Então, deixa eu ver aqui no YouTube que estão aqui. Falaram aqui. Sibutramina. Então, vamos lá. Nesse caso, a questão da faseolamina, casiolamina, sibutramina ou outros medicamentos que tenha, nenhum medicamento que vocês possam falar, ele tem aquela ação assim de queimar a gordura, tá? Por exemplo, eles têm a eficácia, muitas das vezes, de jogar o que você come. Um efeito dos medicamentos é o quê? Jogar o alimento que você come para fora. Então, por exemplo, a gordura eu não vou absorver, eu vou jogar pelas fezes. Então, ele não faz você. Eu tenho 100 quilos, eu vou tomar esse remédio, só tomando esse remédio eu vou perder. Não. Ele vai fazer com que o que você comer, ele joga fora. Tá? Então, ele tem esse efeito. A dieta vai te ajudar muito, muito mais. Tá? Então, tem que atrelar isso. Outros medicamentos, ele vai vir numa via que você vai acabar perdendo a vontade de comer. E aí, nesse caso, você perde a vontade de comer, você não come. Se você não comer, você justamente vai ficar sem aquela absorção de gordura. E aí, nesse caso, os medicamentos atuam nisso, tá? Agora, o medicamento ele não é ácido. Ele não vai entrar na sua corrente sanguínea lá no tecido gorduroso e queimar a gordura, tá? Quem faz isso é a área da estética, que vai lá, linha, ou vai lá retirar a questão da gordura que está lá dentro do seu tecido, que é muito bom, por sinal, né?
Priscila, você conhece sobre a moringa? Ah, moringa. Olha, Priscila, não tenho propriedade de conhecimentos a fundo, conheço raso a ela, mas eu vou falar isso com você. Vou fazer uma live, uma promessa sobre, eu acho que você gosta de terápias, de chás, com essa pessoa que ela vai falar com muita propriedade sobre moringa e outros mais. Tem uma questão, que bobo, conversando com essa nutricionista, a Raquel, ela falando de xanana. E aí eu falei assim, gente, isso aí faz um efeito maravilhoso, tem aqui perto de casa. Então, assim, eu vou marcar essa live com vocês, que ela vai traçar com isso melhor com vocês, tá bom? Então, medicamento, qual é o melhor? O melhor é aquele que o prescritor vai indicar para ti. Por quê? Por causa que, por exemplo, a Lucrécia colocou aqui fazolamina, safrin, caçolamina. E aí, nesse caso, cada um, o fazolamina, ele tem uma via de mecanismo. O caçolamina tem outro que vai combinar. Safrin tem outra, coisa que não tenha muito a ver com a questão de perder peso. É uma questão, às vezes, que vai levar a alguma compulsão, alguma redução de estresse, por exemplo, que vai reduzir peso. E aí, nesse caso, isso vai ajudar, mas tem que fazer junto com uma dieta e fazer atividade física, tá bom? Então, não existe isso. Compra. Isso acontece muito em televisão, em internet. Compra medicamento tal. Não. Você pega, sabe o que você faz? Pega aquele medicamento, leva para o seu profissional e fala: o que você acha? É igual colocar aqui, moringa, o que você acha? É isso, lá na prescrição, porque o médico vai, ou o nutricionista vai adequar com a sua rotina. De dieta, somente nutricionista. Mas você pode ter um médico ali que pode ter um nutricionista trabalhando junto com ele. Tá bom? Então não existe medicamento, ou melhor, existem medicamentos muito bons, mas tem que estar atrelado, tá? Até porque nem toda a gordura que nós comemos é ruim, tá? E aí, nesse caso, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida referente sobre perda de peso, porque a primeira coisa que eu queria resumir nessa live aqui. Bom, perda de peso é uma coisa que a gente vai adquirir com o tempo, tá? Não é algo que venha de uma hora para outra. Se eu demorei 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 para chegar a esse peso, eu não vou perder em 30 dias. Porque foi um estilo de vida que me chegou até lá, tá? E agora, eu percebi agora com 50, com 60, e agora? Agora você tem um fator idade, tá? E aí você vai ter que entender que isso vai acontecer, mas com mais lentidão. Não desista. A persistência é que vai ditar a regra, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, que já está dando meu horário, mas é essa frase aqui que eu vou printar e vou colocar no meu Instagram. Vê assim uma inspiração interna, sabe? Eu botei aqui, ó, o emagrecimento não é uma ação. O emagrecimento é uma consequência, tá? Então, você perder peso não é uma ação. Eu tenho que perder peso. A minha vontade é de perder. Mas o que vai fazer você perder é a consequência. Qual é a consequência? Bom, eu estou fazendo dieta há um ano. É uma consequência de hábitos saudáveis. Então, mas a minha vontade de um mês é perder peso, é emagrecer. Não. Toda ação que você pense que vai emagrecer não acontece. O que acontece de emagrecimento é a consequência. Assim como ganhar peso é uma consequência. Uma consequência de idade, uma consequência de gênero, uma consequência de genética, uma consequência de alimentação errada, de inatividade física, tá bom? Então, pense nisso, tá? Coloque isso na cabeça de vocês. O emagrecimento não é uma ação, é uma consequência, tá bom? Queria agradecer a vocês. Antes de vocês ir embora, queria falar que a live de quarta-feira que vem já está marcada e é sobre emagrecimento também, mas é sobre cirurgia bariátrica, tá? Essa me pediram bastante sobre isso. E aí é para quem é o público-alvo? Para quem tem a cirurgia bariátrica ou para quem quer fazer, tá bom? Então, na live que vem, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Queria agradecer a vocês por estar aqui, doar essa hora para a gente e até a próxima, tá bom? Beijo para todos, uma ótima noite. Tchau, tchau, gente.